Salve, salve, turma diferenciada, eu sou Matheus da Silva da Luz, vamos para mais um vídeo do projeto intitulado Ciências Físicas e Meio Ambiente. Nesse vídeo nós já vamos começar a falar sobre as fontes de energias renováveis e vamos iniciar falando da energia solar. Então, a energia solar, ela tem como fonte o Sol, né, ou ainda mais especificamente, a luz do Sol. Tá? Então, a luz do Sol, ela é uma onda eletromagnética, né? Lembrei da aula de física, e essa onda eletromagnética, ela transporta energia, tá? E nós podemos transformar essa energia, né, transportada pela luz, em energia elétrica. Como que nós podemos fazer isso? Usando as chamadas células fotovoltaicas, né? Então, o princípio de funcionamento das células fotovoltaicas se baseiam no chamado efeito fotovoltaico, né, que é quando um semicondutor, né, um material semicondutor, ele é exposto à luz, tá? Vai haver ali a existência de uma tensão elétrica, tá bom? Então, claro que dependendo do semicondutor que é utilizado, esse efeito ele pode ser mais ou menos perceptível. Então, aqui nessa figura, nós temos uma ilustração de uma célula fotovoltaica, em que o semicondutor utilizado é o silício, tá bom? O silício é aí um elemento químico da tabela periódica, né? Então, aqui nós temos o chamado silício tipo N, que é o silício dopado com fósforo. Dopado, vocês entendem que junto ao silício foi colocado um outro elemento químico, tá? Aqui no caso do silício tipo N, foi adicionado a ele o elemento fósforo. Enquanto na parte de baixo da célula, né, essa região aqui verde, é uma camada do chamado silício tipo P. Esse aí já é o silício dopado com o boro, por exemplo, tá bom? Então aqui o encontro dessas duas camadas de silício é a chamada junção PN. Então, o que acontece aqui? Nós temos essa camada do silício tipo P, ela fica para cima, tá? Na célula fotovoltaica. Quando a luz ela incide sobre essa camada do silício tipo P, isso vai fazer com que cargas elétricas, né, se movam de uma camada para outra. Né? Então, vai existir ali um fluxo de cargas elétricas. Lembra aí da aula de física? O que é um fluxo de cargas elétricas em física para nós? É uma corrente elétrica, tá? Então, aqui, na verdade, o que nós estamos percebendo é o efeito fotovoltaico, tá bom? Então, a incidência de luz, né, sobre o semicondutor fez com que houvesse, né, uma diferença de potencial entre essas camadas e cargas elétricas começaram a se mover, tá? Nós podemos aproveitar essa corrente elétrica, né, que é energia elétrica, podemos aproveitá-la aí para realizar qualquer atividade que seja do nosso interesse. Quando nós juntamos várias células fotovoltaicas, nós temos os chamados painéis solares, tá? Então, talvez vocês já tenham visto em alguma casa por aí, um painel como esse em cima do telhado. Isso aqui é um painel solar. Em cada painel desse aqui, você tem várias células fotovoltaicas, tá bom? O intuito de juntar várias células fotovoltaicas é você conseguir uma corrente elétrica cada vez mais intensa. Então, dependendo do tamanho do painel solar, dependendo da quantidade de células fotovoltaicas que você tem, né, elas podem transformar uma boa quantidade de energia luminosa em energia elétrica, e essa energia elétrica pode ser capaz até de suprir a necessidade de uma residência, tá? Ou de uma residência, ou de alguma outra coisa, tá? Então, aqui é uma ilustração de como funciona essa instalação dos painéis solares nas residências, tá bom? É possível você conseguir, você compra os painéis solares, instala na sua residência, só que aí tem que falar caso você tá na cidade grande, né? Tem que falar com uma rede concessionária de energia, aqui no caso do Maranhão é a Equatorial, tá? Mas se você não mora na cidade grande, mora no interior, então você mesmo instala aqui as
os painéis, tá? E esses painéis aqui precisa comprar outros equipamentos, e esses painéis são capazes de alimentar energeticamente a sua residência. Então, basicamente, como que funciona o sistema? Os painéis solares, eles recebem a luz do sol, tá? Eles precisam receber essa luz do sol, então eles só conseguem produzir essa corrente elétrica durante o dia, né? Que é quando o sol ali tá raiando, né? Durante a noite, eles não funcionam. Então, a luz do sol incide aqui nos painéis solares, que são instalados, pode ser no telhado, até no chão mesmo. Só que a corrente elétrica que é produzida pelo efeito fotovoltaico aqui nesses painéis é uma corrente contínua, tá bom? Corrente contínua é porque as cargas elétricas, elas se movem ordenadamente, né, de uma forma ordenada. Mas os seus equipamentos em casa, a televisão, a geladeira, a lâmpada, né, algumas lâmpadas, elas não funcionam com corrente contínua, elas funcionam com corrente alternada, tá bom? Qual é a diferença da corrente contínua para a corrente alternada? Enquanto na corrente contínua o movimento das cargas elétricas ele é ordenado, tá? Em um único sentido, já na corrente alternada, o movimento dessas cargas elétricas é desordenado, tá? Aleatório. Então, um quer se mover para frente, o outro quer se mover para trás, totalmente desordenado. Então, essa corrente alternada que está aqui em amarelo, olha só, ela vem e passa por esse aparelho aqui chamado inversor, tá bom? Então, esse inversor, o papel dele esse inversor, juntamente com esse outro equipamento aqui do lado, o papel dele é fazer essa corrente contínua virar uma corrente alternada. Aí sim, essa corrente alternada vai fazer os seus equipamentos domésticos funcionarem. Né? Então, aqui essa corrente pode ligar uma televisão, pode ligar uma lâmpada, pode ligar lá para a geladeira, vai funcionar perfeitamente. Né? Só que aí, quem além de usar essa energia fotovoltaica também, né, usa a energia elétrica fornecida pela concessionária, né, então os dois sistemas são ligados, a rede da concessionária com o seu sistema aqui. Então, você acaba produzindo energia elétrica, né, com os seus painéis, além da quantidade que você consome. Então, parte dessa energia que você produz em casa vai ser escoada para a rede da concessionária. Ah, mas eu vou estar dando energia de graça para eles? Não. Essa energia vai passar para eles, só que fica lá como um crédito para você, né? Vamos imaginar assim. Mas esse não é o enfoque aqui. A ideia principal é simplesmente entender que você consegue transformar a energia luminosa em energia elétrica, tá bom? A energia luminosa, a princípio, não é muito importante, né, para nós, para realizarmos atividade no dia a dia, né? É importante porque nós precisamos enxergar as coisas, né? Mas para realizar tarefas do dia a dia, a energia elétrica é a mais importante. E nós conseguimos converter uma na outra, tá? Energia luminosa, principalmente aqui no Nordeste, é em abundância, tá? Aqui parece que tem um sol para cada um. Então, aqui na nossa região, tem bastante capacidade para usar esse sistema aqui, obter energia elétrica a partir da energia luminosa emitida pelo sol.